Ter mais algum minuto de oração, mais um instante adorando ao Senhor, agora sem instrumentos, mas com a tua boca, liberando palavras para o Senhor que saem do seu coração, que saem de dentro de você. Talvez você estava aqui na hora do louvor e cantou e talvez não conseguiu cantar, talvez não conseguiu que a tua mente ficasse realmente voltada no Senhor. Talvez está aí debaixo de ataque, de bombardeios, de dúvidas, de dores. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, mais um minuto. E queria convidar você, para você abrir tua boca agora e você liberar palavras para o Senhor. Você dizer o quanto Ele é bom, porque Ele é bom. Porque ninguém é tão bom quanto o nosso Deus. Ninguém se compara à grandeza, à majestade. Ninguém se compara ao poder que o nosso Deus tem. Ninguém pode vencê-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode tocá-lo, ninguém pode sequer se levantar contra a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor tem uma vontade perfeita para você e para mim. E Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida e na minha vida. Ele está num processo trabalhando na sua vida e na minha vida. E nós somos barro nas mãos do oleiro. Mas este barro aqui, e eu sei que este barro que está aí, não é um barro rebelde, não é um barro arrogante, não é um barro duro de ser trabalhado. Não, você é um barro moldado pelo oleiro. Ele está colocando água em você, Ele está dando a forma que o coração dele deseja. Então Ele está trabalhando em você. Eu queria convidar você para se quebrantar diante do oleiro nessa noite, para você abrir tua boca mesmo. Olha como às vezes é difícil, né? A gente, por nossa própria vontade, ou boca, ou coração, falar alguma coisa para o Senhor. Não importa o seu dia, não importa a circunstância que te rodeia, o que importa é que você está agora diante do único e verdadeiro Deus, um Deus que te ama, que tem cuidado de você, um Deus que escreveu uma história a teu respeito e ninguém vai apagar, ninguém vai atrapalhar. Todos os teus dias estão escritos nos livros dele lá na eternidade. Então, em nome de Jesus, fale alguma coisa para o Senhor nessa noite. Não tenha vergonha de quem está do seu lado agora. Talvez o teu marido está aí do seu lado, a tua esposa está aí, talvez você está se sentindo constrangido ou constrangida. Talvez você está aí preso, presa, porque talvez hoje você durante o dia não conseguiu falar nada para o Senhor. E talvez está com vergonha de falar agora e alguém diz assim, agora você vai falar de Deus. Ou talvez o diabo está aí tentando soprar na tua mente, ou você não é digno de falar com Ele. Você não pode falar com Ele pelo que você fez, pelo que você agiu, pela maneira como você agiu. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Um novo e vivo caminho nos foi aberto pelo Senhor. Abra a tua boca nessa hora. Deixa o Senhor ouvir a tua voz mesmo, em nome de Jesus. Celebrando o nome dEle, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor reina, o Senhor é rei, o Senhor é o soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa história. O Senhor é o Deus que até aqui tem nos ajudado. O Senhor é um Deus que nos amou, que nos salvou, que se importou conosco. É um Deus que tem cuidado de nós, mesmo quando nós tentamos fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. Mesmo quando nós buscamos nossa própria vontade, o Senhor tem colocado a boa mão dEle sobre nossa vida, nos guiando no caminho que nós temos que andar. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Ele é um Deus benevolente, um Deus de graça e de misericórdia. O Senhor, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós o amamos de todo o nosso coração, não importa o que aconteça. Nós o amamos. Nós celebramos o nome do Senhor, aleluia. Esse Jesus maravilhoso que nos ama, que entregou a própria vida por nós. Aquele que não poupou o seu único filho,
não nos dará também juntamente todas as coisas que nós precisamos? É certo que Ele vai abençoar você, em nome de Jesus. Amém? Toma o seu lugar aí. Eu queria convidar você, para você abrir tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Verso 20. Diz assim o texto: Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Esse é o texto que você conhece, texto que nós já ouvimos muitas vezes, que nós conhecemos, uma história, dificilmente alguém não ouviu essa história, sobre o Golias e sobre Davi, sobre o gigante e sobre o pequeno Davi. É uma história contada, cantada, falada em qualquer lugar do mundo, não só numa igreja, mas em qualquer lugar. As pessoas já ouviram essa história, já escreveram sobre ela. Eu queria só trazer alguma coisa simples para o teu coração nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, durante esse dia. A história que nós estamos vendo aqui diz que Davi, ele sai da sua casa debaixo de uma ordem do seu pai, e ele vai levar mantimento para seus irmãos que estão na batalha. Israel está em batalha contra os filisteus, então Davi vai levar mantimento para os seus irmãos, e também um pouco de mantimento para o exército, entregou na mão do capitão lá, para abençoar também todo o exército de Israel. E a Bíblia diz que, nós lemos aí no texto, que Davi, quando chegou na batalha, quando ele chegou lá na peleja, onde estava todo mundo já reunido para a batalha, o texto diz, no verso 23, que quando ele estava lá, quando ele chegou lá e subiu para a batalha para falar com os irmãos dele, o verso 23 diz que, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Que palavras são essas? As palavras que estão no verso 4, do capítulo 17. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, essas são as mesmas palavras que Davi ouviu lá, no verso 23.
para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram e temeram. Então, essas são as palavras que Davi ouviu, no verso 23. Quando ele chega na peleja, na batalha, ele olha para a cena e ele vê uma imagem que assusta, que nos assusta, ou que tem o poder de assustar a gente. Porque quando ele chega na batalha para pelejar, ele olha e vê um cara de quase 3 metros de altura. A roupa do gigante, toda a sua armadura, todas as suas peças da sua armadura pesavam 55 quilos. Talvez a armadura do Golias pesasse mais do que o próprio Davi. Então, era um cara de guerra, um homem que assustava. Então, quando Davi chega no verso 23 e ele olha para a batalha, para a peleja, o que ele vê é essa imagem, essa cena, esse assombro, esse negócio que assusta muitas vezes. E a Bíblia diz que esse vento é bom, mas tem hora que ele... Obrigado, Sandra. E essa imagem que ele vê, e ele ouviu isso, assim como todo o exército de Israel ouviu, assim como Saul ouviu. O problema é que quando Saul ouviu e quando todo o povo de Israel ouviu, o que eles fizeram foi apenas ter medo e se assustarem. Foi o que eles viram. Então o rei e todo o exército ouviu e viu a mesma coisa que Davi. E a reação deles foi ficar parado, paralisado, assustado, com medo. E se não fosse Davi aparecer aqui e resolver a questão e aceitar o desafio, porque o desafio estava proposto para todos. Assim como hoje, nesse dia, o desafio dessa vida que nós vivemos está proposto para você e para mim, para todos nós. E o gigante que nós estamos vendo aqui, ele se levanta, o texto vai dizer, a história aqui vai dizer, que ele se levantou por 40 vezes, por 40 dias, e 80 vezes, toda manhã e toda tarde, o gigante se levantava para afrontar, e com a mesma palavra, com o mesmo discurso, a mesma imagem de um homem grande, de um problema difícil, de uma situação, assustadora, e a mesma afronta durante 40 dias, 80 vezes, a mesma coisa. Irmãos, a primeira palavra que o povo ouvia era esta ameaça de Golias. O povo acordava ouvindo essa palavra, e o povo dormia ouvindo essa palavra. E aí a Bíblia diz que Davi chegou, ouviu uma vez só, não se conformou com aquilo, disse: eu vou lutar com esse gigante, eu vou enfrentar isso, o desafio está proposto, então eu estou aqui, estou vendo a cena, estou ouvindo, e eu vou enfrentar esse gigante. Eu aceito o desafio. Está proposto? É para guerrear? A Bíblia diz que ele subiu a peleja. Isso aqui é uma peleja? É uma guerra? Tem que batalhar? A guerra está proposta? Então quer saber? Se a guerra veio até mim, se apresentou para mim, então o que eu posso fazer? Ficar igual vocês, parados, amedrontados, assustados? Não está resolvendo. Então eu vou enfrentar a batalha. O desafio está proposto, eu vou enfrentar o desafio, eu vou encarar isso. E aí a Bíblia diz que Davi foi persuadido, tentaram dizer para ele assim: não dá, para você não dá, não é possível para você. Então larga a mão disso, os irmãos tentaram barrá-lo com um sentimento de raiva, o rei Saul disse: não dá,
Eu creio que muito mais gente naquela situação disse: não dá para você, Davi, larga a mão disso, desiste. Mas ele disse: eu vou. Tentaram dar uma roupa para Davi, vestir ele com uma indumentária de batalha. Saul pegou a sua roupa de guerra e colocou em Davi. Ele não conseguiu andar com aquilo, e a Bíblia diz que ele então ficou desconfortável, desajeitado, que não tinha como usar aquelas armas, porque não eram as armas de Davi. Davi não usava aquelas armas, Davi não confiava naquelas armas. Não adianta eu querer usar armas que eu não confio nelas, que não é aquilo que eu uso, que Deus me deu. Então Davi rejeitou aquilo, e o texto diz, no verso 40, que então Davi, como um pastor de ovelhas que ele era, e ele cresceu sendo um pastor de ovelhas, a Bíblia diz que ele desceu no ribeiro para colher 5 seixos, 5 pedrinhas, pedras lisas, e colocou no seu alforje de pastor, guardou na sua bolsa de pastor, e com a sua funda, ele voltou para enfrentar o Golias. E a história diz que então, diante daquela batalha que se propôs para ele, aquele desafio que estava proposto para ele, o texto diz, você conhece a história, que me chama mais atenção no texto, creio que no verso 48, diz que Davi partiu para cima do Golias. E foi para cima do Golias. E o Golias afrontando Davi, desmerecendo o Davi, dizendo: você veio até mim, eu sou um homem de guerra, de batalha, eu sei como fazer isso, eu sei como destruir você, eu tenho força para destruir você, olha o meu tamanho, olha as minhas armas, ouve o som da minha voz, vê tudo que me cerca, vê tudo que eu tenho, tudo que eu trago, eu posso facilmente arrebentar com você, Davi. Você para mim é um graveto, é nada. Você para mim é nada, é um graveto. Imagina uma rodovia, uma bis, batendo de frente com um bitrem, manja esses caminhão gigante, assim, que você olha, cara, tem 18 rodas a carreta. A cena é essa, é uma bizinha batendo de frente com uma carreta, carregada de cimento ainda, né? Aquelas bem... É um pitbull de frente de um poodle, assim, sabe? Aquele poodle bonitinho, peludinho, aquela coisinha, aquele mini poodle, manja? De frente com um pitbull, aquele adulto, bombado. Essa é a imagem que nós temos da batalha. Agora, tem como vencer isso? Davi tinha alguma chance com isso? É que Davi, ele se deu uma chance. E às vezes nós não nos damos uma chance de vencer. Mas aí a Bíblia diz que Davi, naquele confronto com Golias, ele achou um espaço, ele pegou uma das pedras que ele carregava e colocou na sua funda e mirou na cabeça do cara e tacou o negócio. E pegou na cabeça dele, ele caiu. Então Davi partiu para cima dele, correu, arrancou a espada e cortou a cabeça. A Bíblia diz que Davi, depois que o Golias caiu, então Davi feriu o Golias com a espada e cortou a sua cabeça. Tudo isso é a história que nós conhecemos, que a gente sabe que está aqui na Bíblia. A gente já ouviu 1 milhão de vezes, já cantou, já leu isso aqui, já falou, já ouviu, já pregou, já foi ministrado. O problema do texto hoje que me chama a atenção é que o gigante, para você e para mim, ele está aí, todo dia. Todos nós temos os gigantes aqui. Todos nós somos confrontados por ele. Mesmo que a tua esposa não saiba, que o teu esposo não saiba, mesmo que o teu pai não saiba, a tua mãe não saiba, o teu melhor amigo não saiba, o teu irmão de igreja não saiba, mesmo que o teu líder espiritual não saiba, todo mundo aqui tem um gigante. Todo mundo aqui é, às vezes, afrontado com ele. Talvez o nosso gigante
não venha com espada, uma espada física, aquela espada mesmo que você vê em filmes de batalha. Mas talvez o teu gigante se levantou nessa manhã, com uma espada de desemprego, de adultério, de tentação, de roubo, de mentira, de desânimo, de frieza espiritual, dizendo para você assim: olha, para, não dá para você, isso não é, você não tem força para vencer isso. Talvez é depressão, talvez o nosso gigante que se levanta toda manhã e à noite para afrontar é depressão, batendo na sua porta e dizendo assim: olha, eu vou entrar e vou arrebentar com você, eu sou muito mais forte que você, eu sou muito mais preparado do que você, eu já destruí outras. Quem é você para poder me parar, para me impedir de entrar na tua vida? Sabe, frieza espiritual, desânimo, depressão, doenças. O problema do gigante não é só aqui no texto de Davi. O problema é que esse gigante, ele vem o texto diz que ele é de Gate. Lembra de Josué, lá atrás, 300 anos antes desse dia aqui, 300 anos antes dessa batalha aqui de 1 Samuel 17, a Bíblia diz que Josué foi tomar a terra dos cananeus, terra prometida por Deus. Ele entrou para tomar a terra prometida. A Bíblia diz que ele expulsou todos os filisteus, os gigantes, todo mundo que estava lá, ele expulsou. Só ficaram 3 cidades. 3. Está lá em Josué, capítulo 11, verso 22. 11 e 22. 3 cidades Josué deixou lá no meio do povo: Gaza, Gate e Asdod. Gate, está lá. O problema é que esse gigante, esse filisteu, não apareceu aqui do nada. O problema é que esse gigante, ele já tinha uma história contra Israel. Lá atrás, os gigantes sempre foram um problema para Israel. Eles eram uma pedra no sapato de Israel. Então, eu imagino também isso. Quando o povo se reúne para batalhar contra os filisteus, está do lado de um monte está o povo de Israel, do outro lado está o povo dos filisteus. E tem um vale no meio. E aí o povo de Israel vem lá para batalhar contra os filisteus. E quando eles vão para a batalha, quem se levanta na montanha? O Golias, de Gate. Aí eu imagino a cena, o povo aqui olhando assim, não é possível, cara. De novo esse povo. Não larga do nosso pé. De novo, o meu avô lutou com o vô desse cara. Meu pai lutou com o pai desse cara. E está eu aqui agora para enfrentar esse cara. Por quê? Porque na minha família tem situações que se levantaram muito antes de eu nascer. Tem filisteu que se levantou na minha casa, na minha família, na minha história, antes que eu nascesse. Tem situações familiares que acompanham você e estão tentando estourar em você, arrebentar com você e comigo, mas já tem um certo tempo rondando a nossa história. Tem famílias que sofrem com divórcio, com doenças de depressão, doenças da alma, doenças físicas. Às vezes alguém fala para mim assim: olha, o meu avô, o irmão do meu avô morreu de acidente de carro, o meu tio morreu de acidente de carro, e vai vindo para perto, e vai vindo o gigante, se levantando de manhã, dizendo assim: olha, eu vou pegar você também. Peguei seu pai, peguei seu avô, e na minha família foi assim. Pegou meu avô lá atrás, numa situação, pegou meu pai, e me pegou um dia. Esses gigantes estão rodeando a gente faz tempo, irmãos. Faz muito tempo. Que eles se levantam para destruir você. Ou nunca pensou assim: olha, poxa vida, a avó teve problema de divórcio, a tia teve, não sei quem mais teve, eu vou ter também. Vai nada, isso é um gigante se levantando, ameaçando destruir você. Tentando dizer para você: olha, eu estou aqui e sou mais forte que você, e assim como eu entrei lá, eu vou entrar aqui. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. O problema é que o povo, 40 dias, acordou e dormiu ouvindo isso.
E eu penso em mim, que às vezes acordo pensando naquele problema que eu acho que é muito grande. E aí passo o dia inteiro sem alegria, pensando naquele gigante que se levantou contra a minha vida. E chega no fim do dia, eu vou deitar a cabeça no travesseiro para dormir, e qual é o meu pensamento? No gigante. Porque ele está lá, afrontando, falando, ameaçando, rondando. Não adianta. O problema do texto, e o meu problema, é que nós viramos especialistas em gigantes. Pode ver o texto. Bom, eles vão descrever o gigante, eles são perfeitos nos detalhes. Me chama a atenção isso. Vão narrar o texto, pode ver. Vão narrar o texto e vão dizer, o gigante tinha tanto de altura. Eles repararam na tornozeleira dele, na caneleira dele, que tinha umas grelhas, umas pontas assim, no elmo dele, no peso da sua roupa, no detalhe, está aí o detalhe do peso da roupa deles. Eles olhavam e viraram especialistas no Golias. O gigante é assim, assim. Eles sabiam todos os detalhes do gigante. Mas você não vê ninguém falando de Deus no texto aí, ninguém. Mas tem um que se levanta e fala só de Deus. Pode ver que Davi, ele só faz duas, pode pegar o texto, o capítulo inteiro e ler. Davi faz duas menções sobre Golias, duas, pequenas, rápidas, e que não dão crédito para o Golias. Acho que é o verso 26 e 36. Davi só faz uma menção, e não uma menção dando dimensões, sabe, elevando Golias. Não, é só um detalhezinho que ele fala de Golias ali, mas é pejorativo. E de Deus, Davi fala 9 vezes de Deus, nesse contexto aí, 9 vezes. E tudo que Davi faz é falar de Deus. Você está meio sério, meio sisudo, olha para o teu irmão e fala assim, olha, fala menos de Golias, e fala mais do seu Deus. Não, fala aí, pô, você está bravo? Eu não estou bravo, ninguém está bravo, está todo mundo feliz aqui, que o gigante vai cair nessa noite, em nome de Jesus. Então, fala aí, esquece os detalhes de Golias, fala para ele, e contempla o Deus que você serve, que é o maior que todos, tem comparável. Você pegar o verso 26 aí comigo, para você dar uma olhada. Antes de ler o verso 26, ele chegou na peleja, aí ele ouviu Golias falando aquelas palavras. Aí tinha um pessoal ali perto do exército de Israel, e o pessoal estava ali reunido com medo do Golias, falando um para o outro. Olha, quem pode vencer esse cara? O rei prometeu dar a sua filha, falando entre eles, prometeu dar a sua filha, isentar de impostos, fazer um monte de coisa, encher de riqueza, prosperar o cara, mas todo mundo tinha a possibilidade. Mas aí a Bíblia diz que, no verso 26, Davi então entra para falar. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te
embora e o Senhor seja contigo. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Quando todo mundo virou especialista em gigante, Davi era especialista em Deus. Verdade mesmo, nada assim, não te alegra isso? Saber que é possível, já nessa noite, começar e terminar hoje mesmo, essa vitória sobre o Golias, sobre o gigante que te afronta, olhando menos para os detalhes do Golias, observando menos o Golias, tendo menos conhecimento do Golias, e muito mais conhecimento desse Deus que nós servimos, que nós temos comunhão com. Davi tinha comunhão com Deus, Davi tinha comunhão e tinha história com Deus, Davi tinha experiência com Deus, Davi sabia quem era Deus. Quando eu sei quem é Deus, pouco importa o tamanho do gigante que levanta contra a minha vida. Eu sei que tem situações que você olha e fala: meu, agora não tem como passar por isso. Tem sim, porque acima da situação que se levantou contra você está Deus. E Davi, eu já falei, vou falar de novo, ele não faz menção do gigante, do Golias, ele não fica nos detalhes do Golias. O que ele faz é dar todos os detalhes sobre Deus, é lembrar o que Deus fez, é dizer quem Deus é. Deus me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, também vai me dar a vitória sobre esse incircunciso. Quem é esse problema? Quem é essa situação? Quem é essa afronta? Diante do Deus que já me deu vitória antes, que já me mostrou muitas vezes o tamanho do seu poder, que já interviu na minha vida por inúmeras vezes, porque o papel do gigante é esse, se levantar cada dia contra você e contra mim, e mostrar que ele é forte, ou tentar mostrar que ele é forte, que ele pode vencer você, mas isso é mentira. Irmão, Davi aqui, não é o rei Davi, não é o guerreiro Davi, é o Davi pastor, é o Davi rejeitado, é o Davizinho esquecido pela sua própria família. Não é o Davi guerreiro, que já venceu milhares, 10 milhares, perdão. Não é esse Davi, aqui é o Davi pastorzinho, pequenininho, garoto ainda. Então por que um homem como esse, que a Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, e quando você pega para ouvir, quando você lê esse texto, e você volta para ler a história de Davi, você percebe que era um homem que ficava muito mais muito mais caído do que de pé. Errava direto, ele errava. Ele vira e mexe, tropeçava, dava uma escorregada. O mesmo homem que aqui não olha para Golias, pegou os seus olhos e olhou para Batseba mais para frente, por exemplo. Não é um homem especial, não é um homem diferente de você e de mim, não é uma pessoa que tinha privilégios, não, é alguém que olhou para o desafio e aceitou o desafio, é alguém que olhou para a batalha e entendeu que tinha que batalhar, é alguém que olha e não repara, olha, mas não repara muito no tamanho do Golias, nos detalhes do Golias. Ele sabe, tem um Golias, tem um gigante que se levantou ali, mas vai cair. E ele diz umas coisas tremendas, ele diz: olha, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Alguém podia olhar e falar assim: Davi está louco, só tem um exército aqui, o de Israel. Tem os filisteus, mas estou falando do povo de Israel, especificamente. Davi tinha um entendimento
de que Deus tem mais de um exército. Aleluia. Deus tem aqui, agora, fisicamente, um exército dele. E tem aqui na retaguarda, nossa, na sua retaguarda, do seu lado, um outro exército também dele, que é muito maior do que qualquer exército que se levanta contra você. Nada, verdade mesmo? Pelo amor de Deus, nada. Nenhuma reação, nada tipo assim, eu amém, eu creio nisso. Isso é verdade. Tem lá, para cada demônio tem 2 anjos, eu creio nisso. Então eu posso me levantar e crer na vitória. Eu posso me levantar e crer nesse Deus que está acima de tudo, de todos. Tem lá, alguém vai ligar, vai te ameaçar. Alguém vai falar alguma coisa. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, olha, não vai prosperar, não vai crescer. É mentira, irmão. É o gigante tentando mostrar quem ele é. Mas nós não reparamos no gigante. Eu tenho aprendido a olhar muito menos para o gigante. Não adianta eu virar especialista em gigante. Não adianta eu conhecer todo o meu problema e não me levantar contra ele. Vai ficar lá o problema toda manhã e toda noite. Eu vou acordar com ele e vou dormir com ele. Se eu não me levantar hoje contra ele. Se eu não aceitar o desafio. Se eu não entender que Deus, que o nosso Deus, que o meu Deus, já me deu vitória. Já conquistou a vitória por mim. Então eu não preciso mais andar de cabeça baixa, com medo, assustado como o povo estava. Eu preciso andar de cabeça erguida, crendo que não importa quantas vezes ele vai se levantar. E não é uma só. Não é uma só. A história diz que Davi enfrentou e venceu aqui. Mais para frente se levantaram mais gigantes e Davi enfrentou de novo outros gigantes. Por quê? Porque ele entendeu que o desafio foi proposto, que está aí a batalha. E nós não podemos nos esmorecer, ficarmos fracos. O problema de vencer uma batalha grande hoje é que amanhã eu abaixo a guarda. Mas a Bíblia diz que nós somos levados, confrontados todos os dias. E dê glória a Deus, irmão, em nome de Jesus, dê glória a Deus. Se você venceu uma batalha ontem e hoje levantou outra, dê glória a Deus por isso, não reclame disso. Isso é porque Deus está trazendo você aonde Ele quer te colocar. É porque Ele sabe que se Ele me deixar folgado, eu me desvio mesmo, eu saio fora da presença, eu vou ficar meio relaxado. Então é uma batalha hoje. Aí a gente ora e Deus dá a vitória, e amanhã surge outra, e a gente se levanta e vai batalhar de novo. Talvez tenha aí 1, 2, 3 dias de refrigério, de sossego, uma semana, um mês, mas vai vir outra. Eu não estou aqui jogando praia em você sabe disso, em nome de Jesus. Eu estou dizendo para você ficar alerta, ficar em prontidão. E se aparecer o gigante, irmão, é o desafio que Deus propôs para você. E só propôs e permitiu porque Ele sabe que você pode vencer. Não vencer em você, irmão. Ninguém vence gigante com pedrinha de ribeiro. Vens contra mim com espadas, com lança, com tudo. Irmão, esse filisteu, esse maldito, esse derrotado, ele é covarde. Ele é tão covarde que ele tinha um escudeiro que ia antes dele. Então, para Davi enfrentar o gigante, tinha que passar pelo escudeiro antes. O cara tinha espada, tinha lança, tinha escudo, tinha tudo. Esse é o papel do diabo. É o que a arma do diabo é essa, é lança. Ele lança o negócio de longe. Porque ele sabe que chegar muito perto de você, você se levanta com autoridade e manda embora, e expulsa em nome de Jesus, e dá uma ordem, e ele tem que sair. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque toda a autoridade foi dada a você, a mim. Então, o desafio está proposto. O gigante se levanta, e Davi não olha para ele.
E não importa se ele vem pegando alguém na minha família, não importa se ele vem de gerações passadas, chegou na minha história, tem que parar. Ele me pegou enquanto eu não tinha Cristo. No dia em que eu aceitei a Jesus, claro, aceitei a Cristo, aceitei a Jesus, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus, tinha um propósito na minha vida. Ele me amou primeiro, é claro, não foi porque eu quis. Olha, eu vou dar um boi para o Senhor, eu vou dar uma chance para o Senhor, viu? Eu vou te aceitar, o Senhor precisa muito de mim. Não, é por graça e misericórdia. Eu entendi que não tinha mais jeito. Vim arrebentado. Mas mesmo assim ele me aceitou. Aleluia. Não sei como é que você veio, mas ele te aceitou. Te recebeu. Sabe por quê? Porque você faz parte do plano dele antes de você existir. Já era sonho dele. Já era projeto dele. Ele já sabia quem você seria, o que faria. Ele sabia inclusive os dons e talentos que ele daria para você. Ele sabia como você ia servir ao reino dele. Então chegou o tempo. Até o dia em que eu estava vivendo por conta, o diabo conseguiu pegar. E a intenção dele era pior, era afundar mais. Era destruir mesmo, por completo, era dar fim. Mas um dia, ele entrou na minha vida. Jesus um dia entrou em nossa história. E todo o poder do gigante foi interrompido, bloqueado, acabou. O que eu tenho que fazer é eu entender e me levantar contra isso. É declarar, até aqui você veio reinando, veio assustando, veio falando, veio ameaçando. Daqui para frente tem Jesus na minha vida. E aqui para. Aqui acaba. O poder do Golias acaba aqui. Por quê? Porque nós vamos agora contra ele. Em nome do Senhor dos Exércitos. E é ele que te dá a arma certa para enfrentar o gigante que se levanta hoje, talvez se levante amanhã. É o Senhor quem te guia na batalha. É o Senhor quem te dá a direção para vencer o Golias. Irmão, não é fácil acertar a cabeça do Golias, por maior que seja. Pode ser um cabeção gigante, mas não é fácil acertar lá. Mas é Deus que te dá a direção para você acertar o alvo, para você dar um golpe, para você arrancar a cabeça. Quanto tempo faz que você não arranca uma cabeça de gigante? O gigante está falando. Eu creio que Davi olhou e falou, falou demais, vai perder a cabeça. Essa língua vai parar de falar. Quanto tempo faz que as pessoas não arrancam uma cabeça de gigante? Mas estão acordando assustadas, estão dormindo assustadas. Aceitaram a palavra do gigante. Davi ignorou o gigante. Davi entendia de Deus. Davi entendia de Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi sabia o que Deus tinha feito na vida dele e reconhecia que as vitórias que ele teve lá atrás foi Deus que deu. Eu não venci porque eu descobri uma fórmula, um jeito, uma maneira. Não, eu venci porque o Senhor estava comigo. Porque o Senhor estava comigo. Eu venci o leão porque o Senhor se levantou a meu favor. Eu venci o urso porque o Senhor se levantou a meu favor. Não foi por minha causa. Não são méritos meus. Mas é o poder do Senhor na minha vida, na sua vida, na sua história, na sua casa. Sua casa não vai ser destruída em nome de Jesus. Nenhuma enfermidade que assolou a sua família lá atrás tem o poder hoje de determinar destruição na sua vida. Não vai acontecer em nome de Jesus. Nenhuma situação de casamento, de traição, de infidelidade vai
tocar na sua casa hoje, se você se levantar e declarar: Cristo reina na minha casa. Pode falar o que quiser, pode ameaçar, mas aqui na minha casa há um que tem todo o poder para nos dar vitória. Para nos dar vitória. Ele já garantiu a nossa vitória. Ele já estabeleceu que você é mais que vencedor. Então não adianta ser especialista em Golias. Tire hoje os teus olhos do Golias. Pare de falar do Golias. Esqueça o Golias. E se torne verdadeiramente um especialista em Deus. Conheça a Deus. Busque a presença dEle. Tenha comunhão com Ele. Fale com Ele. Se ao acordar, o primeiro pensamento que vier é uma palavra do Golias, rejeite isso. Se levante contra isso. Parta para cima dele, em nome de Jesus. E declare aquilo que Davi declarou: eu vou contra você. Eu não vou ficar te esperando. Eu não vou esperar você vir mais perto. Eu não vou deixar você falar mais. Eu vou partir para cima de você. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel como homem de Deus. Esse é o teu papel como homem de Deus, como mulher de Deus. É se levantar, porque o desafio está proposto. E vai ficar lá, até alguém se levantar. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. E que você realmente trouxesse para dentro de você a palavra do Senhor. Não é palavra de homens, não é palavra humana, é palavra do Senhor. Palavra do Senhor para a minha vida, para a tua vida. É um convite a você tirar os teus olhos do Golias hoje. Talvez você entrou aqui sorrindo, talvez você trabalhou hoje, até deu uma risada, até brincou, mas lá dentro da sua alma tem um medo de que aconteça com você o que aconteceu com o teu vizinho, com a tua vizinha. Talvez você vá dormir assustado, assustada, com medo do gigante que se levantou contra a sua família. Talvez há uma ameaça de desemprego lá, uma ameaça de, olha, vai ter um corte aí. Isso está assustando você, é um gigante que se levantou e está tirando o teu sono. Talvez é uma conta para pagar e você não tem como pagar ela. Aconteceu uma situação que você não fez por maldade, por perversidade, mas aconteceu uma situação e o Golias está aí, olha, você nunca vai pagar essa dívida. Talvez você olhou lá o boleto, você conhece ele de cor e salteado, você decorou lá o Golias. Talvez você ouviu na televisão que a doença do nosso século é a depressão. Minha avó teve depressão, não sei quem da minha família teve depressão, então eu estou sentindo traços muito fortes de depressão na minha vida, eu vou cair nisso também. Isso é o Golias que se levantou para assustar você. Olha, eu queria tanto ser feliz, mas eu não consigo ser feliz. Consigo me encaixar com alguém. Isso é um Golias que se levantou. Olha, meu ministério tem promessas, mas secou. Eu falhei, eu errei em algum momento e o Golias disse que para mim acabou. Isso é só o Golias tentando assustar você. Mas você nessa noite aqui não é como Saul. Você aqui não é como o exército de Israel inteiro. Você aqui nessa noite, você não é como os irmãos de Davi. Não, você aqui é como Davi, como o pequeno Davi.
Humanamente falando, você não tem nenhuma condição de vencer. Eu não tenho nenhuma condição de vencer. Humanamente falando, não dá para mim mesmo. Mas eu aprendi aí, em nome do Senhor dos Exércitos. A minha confiança está toda nele, toda. Hoje, estou aqui diante do Espírito Santo dizendo para você, a minha confiança hoje está toda no Senhor dos Exércitos. Aquele que já me deu vitória antes, e aquele que me dá vitória nessa noite, em nome de Jesus. Aquele que te deu vitória ontem, mas também te dá vitória hoje, em nome de Jesus. Aquele que te salvou ontem, que te resgatou ontem, mas que te resgata também hoje, que te salva também hoje. Aquele que te deu um grande livramento ontem, para preparar um futuro glorioso para você. Aquele que te guarda, que te sustenta. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro, bem presente na tribulação. É Ele. É Ele que fala com você com um som de muitas águas. É Ele que tem os seus olhos como chamas de fogo. É Ele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. É Ele que te dá a vitória. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele, homem de guerra, é o nosso Deus. Qual é a batalha que se levantou contra você? Talvez nesse dia, talvez ontem, essa semana. Eu não sei. Meu convite para você nessa noite é: torne-se especialista em Deus. Seja como Davi, homem segundo o coração de Deus. Mulher segundo o coração de Deus. Quando os Golias se levantar, declare: eu conheço o meu Deus. Eu sei o que ele faz com o leão. Eu sei o que o meu Deus faz com o urso. Eu sei o que o meu Deus faz com Golias. Eu sei. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração nessa noite, nesse lugar. E apresente a Deus agora aí a tua situação, a tua história. Mas fale pouco do teu gigante e fale muito do seu Deus agora. Lembra-te das quantas batalhas que você enfrentou e Deus estava com você, e a vitória que você provou, e os testemunhos que você deu, que saíram da sua boca. Você não precisa usar a arma de ninguém, você não precisa usar um método de ninguém, você não precisa usar a experiência de ninguém para vencer o Golias que se levantou contra você, porque Deus dá as tuas armas, Ele que te capacita com armas que vêm dEle para você, Ele que te dá direção, é Ele que te encoraja, é Ele que te fortalece, é Ele que tira todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, todo o susto, todo o assombro. É Ele que te guarda na batalha, é Ele que te dá vitória na batalha. Eu declaro em nome de Jesus, que Jesus já te deu a vitória contra este Golias, que se levantou, se atreveu a se levantar contra você, nesses dias, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua saúde emocional ou física. Declaramos em nome de Jesus, que já foi vencido, já foi derrotado, porque nós estamos aqui diante do Senhor dos exércitos, aleluia, e você faz parte dos exércitos do Senhor, aleluia, e não está sozinho, porque o Senhor é quem peleja as nossas pelejas, o Senhor quem vai à frente. Hoje é noite de arrancar cabeça de Filisteu, de arrancar cabeça de Golias.
em nome de Jesus, de celebrar a vitória que Deus nos dá. De sair daqui dizendo, eu vou vencer, porque Deus está à minha frente. Porque o Senhor é comigo. Não aceito mais a ameaça de Golias, de gigante. E alguém, quando você for embora daqui nessa noite, escute isso. Quando você for embora daqui hoje, alguém vai encostar em você, tentando dizer os detalhes do Golias. Olha, espera aí um pouquinho, lembra do tamanho de Golias. Você se levanta para dizer, eu não quero saber de Golias. Fique você com os detalhes de Golias. Eu olho para o Deus que me amou e que eu amo hoje. Para o Deus que tem me socorrido, que tem cuidado de mim, que tem o melhor para a minha vida, que estabeleceu na eternidade que você é mais que vencedor, que você é mais que vencedora. Aleluia, 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 glória a Deus. Te louvamos, Senhor, Todo-Poderoso, grande El Shaddai, o Deus que tem todo o poder, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que nos dá vitória contra todo e qualquer gigante que se levanta, o Deus que não nos deixa confundidos. Aleluia, glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Nós te louvamos por essa noite, por este lugar, por tua palavra, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que habita em nós, e que faz de nós mais que vencedores, em Cristo Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso general, Ele que vai à nossa frente. Aleluia, glória a Deus, amém. O Senhor te abençoe, te guarde, te abençoe tua casa, abençoe o teu dia de amanhã, a tua semana, te dê vitória em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém aí, amém.